Muito bem, estamos de volta aqui para a lição de número 2 do curso de homilética da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Na lição 1, nós tratamos o que é homilética e falamos do desenvolvimento da arte de falar, do desenvolvimento de conhecimentos gerais e do desenvolvimento também da vida espiritual. Nessa lição 2, nós vamos tratar do pregador. E essa é a parte 1, pregador parte 1. Nessa lição, veremos que o sucesso da pregação não depende unicamente da organização dos pensamentos, nem da argumentação que o pregador possa ter. Retórica e conhecimentos teológicos adornam um sermão, mas não são o sermão. Segundo disse Patson, a pregação é sobretudo a comunicação verbal da verdade divina com o fim de persuadir o ouvinte à obediência a essa verdade. A pregação do evangelho não pode ser programada para computadores, mas sim para homens que se devotam a esse sagrado ofício. Deus não unge máquinas, mas unge homens que, conhecendo suas limitações, fazem de Deus sua fonte de virtude e autoridade. No decorrer dessa lição, aprenderemos acerca da importância de certos valores na vida do pregador, que não podem, de maneira nenhuma, serem deixados de lado. São valores morais, valores físicos, valores intelectuais e espirituais, que são indispensáveis para aquele que exerce o santo ministério. Um pregador não deve separar os valores físicos dos espirituais, porque ambos andam juntos no ministério da pregação. Por uma razão ou outra, nem todos os pregadores possuem uma perfeita saúde, mas os que a possuem não devem abandoná-la como um meio por se considerar espiritual. Nessa lição, nós vamos abordar 5 textos. O primeiro, falaremos da vocação ministerial. No texto 2, falaremos de princípios que regem a pregação e o pregador. Texto 3, o cultivo da personalidade do pregador. Texto 4, o cultivo físico do pregador. E no texto 5, o cultivo intelectual do pregador. Começamos então com o texto 1, vocação ministerial. O ministério da palavra ou da pregação tem o seu lugar de destaque no trabalho cristão. Para exercer esse ministério, torna-se necessário que tenhamos a compreensão exata do caráter sublime da vocação ministerial. A compenetração puramente humana é de nenhuma valia no desempenho desse ministério, se aquele que a ele se dá não foi vocacionado e chamado pelo Senhor da Seara. A chamada para o ministério da pregação é uma experiência real e é específica, e quem dela fala foi alvo por lembrar-se muito bem quando e em que circunstâncias foi chamado por Deus. Não se deve confundir vocação e chamada para o ministério da pregação com o simples desejo de se fazer algo para Deus, pois são duas coisas completamente opostas. O vocacionado para pregar o evangelho é alguém com uma chamada especial, é alguém que recebe diretamente de Deus a mensagem que entrega aos homens. Com Deus, ele trata dos interesses dos homens, e com os homens, ele trata dos interesses de Deus. É um dom de Deus aos homens, portanto, é uma dádiva entregue pelo próprio Senhor nosso Deus. Que nós possamos saber usar bem
isso em nossas vidas e possamos ser de fato chamados e vocacionados por Deus para essa grande obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Continuando, então, esse vocação ministerial que nós falamos dessa chamada de Deus, é um dom de Deus aos homens. Aos que aspiram o santo ministério da pregação da palavra, pelo menos 2 requisitos são indispensáveis: ter passado pela experiência do novo nascimento. Não se pode aceitar um pregador que não nasceu de novo. E além de ter passado por essa experiência, o pregador deve sim ser chamado por Deus para realizar a obra do ministério. Então, esses 2 elementos é muito importante na vida do pregador: ser chamado por Deus e ter passado pelo novo nascimento, não é? O pregador, como é que ele vai pregar aos outros salvação se ele mesmo não teve a sua experiência de salvação? Falemos então do nascido de novo. A experiência vital inicial da vida daquele que se candidata ao santo ministério da palavra é a experiência do novo nascimento. A fonte de sua pregação não deve estar naquilo que ele viu, leu ou ouviu, mas dentro de si mesmo. É algo extraído de si mesmo. Ou seja, nenhum pregador pode pregar aquilo que ele mesmo não experimentou. Ele possui uma vida nova e, como resultado de uma experiência pessoal com Cristo, eis a fonte de sua mensagem. O pregador vocacionado, ele é chamado pelo Senhor, sabe que não pode conduzir a salvação aos que ouvem mais do que a convicção que ele mesmo é salvo. Não se pode pregar sobre aquilo que não se experimentou e nem pregar aquilo que não se vive. Se o fizermos, somos hipócritas. E esse pecado da hipocrisia foi repreendido por Jesus, que é uma qualidade digna de um cristão. Não basta ao pregador possuir um diploma de teologia e conhecer também todas as regras de homilética para ter sucesso no ministério. Ele precisa primeiramente ter a sua própria experiência do novo nascimento. João 3, verso 3. Os ministérios espirituais são visíveis a um pregador quando ele é regenerado e cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 13. Senão, ele não passa de um embusteiro. Só assim ele terá, se ele foi nascido de novo, um ministério bem sucedido. Vamos agora ao segundo elemento, a chamada por Deus. A Bíblia apresenta 2 tipos de chamada: a chamada geral e a chamada individual. A chamada geral abrange a todos os crentes em Cristo para serem suas testemunhas. A chamada individual, ela é específica e o Espírito Santo fala diretamente à pessoa e a designa para o trabalho que Deus quer que ele faça. Isso é o que acontece quando a chamada de alguém para o ministério da palavra e da pregação. Leiamos algumas passagens como Colossenses 4, 17, 2 Timóteo 4, 5 e Atos 6, 4. Começando então com Atos capítulo 6, versículo de número 4. Está escrito assim, olha, o que os apóstolos falaram, e essa é a dedicação de todo aquele que é chamado. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos agora à carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 17. Lemos assim:
E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que cumpras. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5, Paulo dizendo a Timóteo, seu filho: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vemos aqui chamadas específicas para o ministério. Falemos ainda de a Bíblia e a história da igreja. Através dos séculos, estão repletos de testemunhos de homens e de mulheres que exerceram ministério e que foram vocacionados e chamados por Deus. Um dos maiores exemplos, chamado para o santo ministério da palavra que encontramos na Bíblia, está na pessoa do apóstolo Paulo. Quando caminhava em direção a Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus em Atos 9, verso 3 a 18. E ninguém pode tomar para si esse encargo sem que para isso tenha sido chamado por Deus, o que não somente chama, mas também envia, cuida e abençoa. A quem Deus chama, Deus capacita. A quem Deus capacita, Deus envia. A quem Deus envia, Ele cuida e abençoa com resultados. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Para exercer o ministério da palavra, torna-se necessário termos compreensão exata do caráter sublime da vocação ministerial. Letra C, na 2.1, do caráter sublime da vocação ministerial. 2.2. A chamada para o ministério da pregação é uma experiência real e específica, letra A, privilegiada, pois Deus dá ao pregador a mensagem que ele deve transmitir, B, ímpar, pois quando o pregador trata dos interesses de Deus e com Deus trata dos interesses dos homens. Todas estão corretas. 2.3. A experiência vital inicial do candidato à pregação da palavra de Deus é, letra B, o novo nascimento em Cristo e a chamada de Deus. 2.4. Para ter sucesso no ministério, o pregador deve, primeiramente, letra C, ter a experiência do novo nascimento. Vamos ao texto 2. Princípios que regem a pregação e o pregador. Para que uma mensagem obtenha resultados positivos, é preciso que o pregador conheça, basicamente, 3 princípios de suma importância que regem tanto a pregação quanto o pregador. São eles: objetividade, quer dizer, saber aonde você quer chegar. Segundo, transmissão. E terceiro, experiência. Vejamos cada um deles. Falemos da objetividade. Toda pregação deve ter um alvo a atingir. E para que esse alvo seja atingido, o pregador deve ter objetividade no falar. Significa que uma pregação sem rumo, apresentada por um pregador desnorteado ou desorientado, não terá os objetivos que se poderia esperar. A objetividade visa manter o pregador dentro da mensagem, sem permitir que o sucesso lhe suba a cabeça. Assim, a mensagem não perderá seu alvo, como algumas mensagens que o pregador começa num tema e acaba num outro totalmente diferente. A objetividade visa a glória de Cristo, orientando a mente e o raciocínio do pregador até o final do seu sermão. O propósito da pregação não é a exibição do pregador, mas sim a transmissão da mensagem divina, com o fim de alcançar o resultado desejado, que nós possamos diminuir e ele crescer na nossa mensagem, que nós possamos desaparecer e ele aparecer.
O objetivo da pregação é Cristo e sua glória. Seu desenvolvimento gira em torno dele e o fim deve ser ele e toda a glória é dele. Vamos à transmissão. Esse é o segundo princípio básico para orientar a pregação e o pregador, que recebe a mensagem de Deus e que transmite aos homens. Paulo Porter, em sua cartilha do pregador, diz: o pregador deve sempre olhar em duas direções: para Deus na sua revelação aos homens e para o povo a quem ele tem de entregar a mensagem de Deus. O pregador não pode e nem deve omitir-se de entregar a mensagem de Deus. Ele tem de transmiti-la ao povo. Seu alvo é o coração do povo. Sua mensagem é destinada ao povo. A experiência. A mensagem pregada, antes de tudo, deve ser entendida e experimentada na vida do pregador. Nunca poderá ele convencer o povo com uma mensagem da qual ele mesmo não tenha experimentado a sua eficácia. O pregador não é um mercador da verdade. Ele dá de graça o que de graça ele recebe. Dá de comer ao povo da mesma comida que ele alimentou a sua própria fome espiritual. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, o pregador tem que viver o que ele prega. Arthur S. Hoyt escreveu: o homem chamado por Deus tem uma visão de Deus, uma visão da necessidade humana e uma visão da oportunidade. Vamos agora aos exercícios desse texto 2. Marque C para certo e E para errado. Os princípios de suma importância que regem tanto a pregação como o pregador são objetividade, transmissão e experiência. Certo. Vamos ao 2.6. A objetividade visa manter o pregador dentro da mensagem, de modo a glorificar tão somente a Jesus Cristo. 2.7. Quanto à transmissão, o pregador deve sempre olhar em duas direções: o sucesso pessoal e uma igreja numerosa. Errado. Isso é o que alguns fazem, mas está errado. 2.8. O bom pregador faz uso da sua própria experiência, isto é, ao entregar aos seus ouvintes a mesma comida com a qual tem alimentado a sua fome espiritual. Vamos ao texto 3, o cultivo da personalidade do pregador. Por personalidade, entende-se aquilo que caracteriza uma pessoa e a que distingue da outra. Ou seja, é a marca individual de cada pessoa. Analiticamente, é o conjunto das qualidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais que caracterizam uma pessoa. Assim, um nunca será igual ao outro, cada pessoa é única. Por isso, tentar imitar certos pregadores não funciona. Deus não precisa de 2 Billy Graham, 2 Charles Spurgeon. Deus precisa de um Charles Spurgeon, um Billy Graham e um eu e você. Sejamos nós mesmos e aprendamos a ser usados por Deus nas nossas características que Ele vai utilizar. Afirmam os estudiosos que a personalidade é a soma de tudo quanto o indivíduo é e de tudo quanto poderá vir a ser. Ela pode ser desenvolvida através da educação e com crentes, nossa personalidade desenvolve segundo o modelo da vida cristã, que é Cristo o Senhor. Ele sim é o nosso modelo que nós devemos imitar. Em relação ao pregador,
Sua personalidade tem muito a ver com a eficiência de seu ministério e de sua mensagem. Um artista pode ser um pródigo e ainda assim produzir um quadro que atrai a admiração das pessoas. Um escritor pode ser moralmente dissoluto e mesmo assim escrever livros que ensinem sobre a moral. Porém, com o pregador é diferente. A mensagem que prega tem que ser a expressão de sua própria vida e de sua própria experiência. Suas convicções refletem a força de sua personalidade, que foram moldadas pela palavra de Deus. O termo personalidade é tratado muitas vezes erroneamente, como sendo sinônimo de individualidade. Entretanto, a personalidade do indivíduo é a sua real identidade, isto é, a sua apresentação. É aquilo que ele expressa na conduta e no agir. A personalidade do pregador deve ser moldada pela palavra de Deus, para que possa exercer influência na vida dos que o ouvem. J.W. Shepard diz: a personalidade do pregador é como a força motora que faz o sermão, e o Espírito Santo é quem aciona essa força. Para mostrar como o que somos e o que fazemos fala mais alto do que o que dizemos, vem um conhecido provérbio que diz: o que és fala tão alto que não ouço o que dizes. Uma personalidade dúbia e contra a qual os homens se manifestam produz inevitavelmente um sermão dúbio, enquanto que uma personalidade firme e de acordo com o modelo bíblico produz um sermão sadio e eficaz. Ao pregador cumpre cultivar e aquilatar sua personalidade na oração incessante, na leitura e estudo preciso das Escrituras e na adoração contínua a Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Analiticamente, ao conjunto das qualidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais. Aqui a personalidade, não é? A personalidade 2.9, letra C. 2.10, reflete a força de sua personalidade moldada pela palavra de Deus. Aqui é a letra D, a personalidade do pregador. 2.11, é com força motora que faz o sermão, força essa que é adicionada pelo Espírito Santo. Aqui a letra A, as convicções do pregador. E 2.12, cumpre-lhe cultivar e aquietar sua personalidade na oração, no estudo das Escrituras e na adoração a Deus. Letra B, o pregador, que o pregador cultive isso em sua vida. Vamos ao texto de número 4. O cultivo físico do pregador. Deve um pregador se preocupar com a conservação de sua integridade física e da sua saúde. Deve um ministro de Cristo dedicar algum tempo para descansar. Sim, deve. O pregador não pode se dar ao desleixo de sua saúde. Ele tem o direito de zelar por ela, como todo homem na terra. O cultivo da saudade é não só necessário, mas indispensável na vida de um servo de Deus. Já dizia um pregador: Deus me deu sua palavra, me deu um corpo, uma voz e um cavalo. Eu matei o cavalo e não pude mais levar a mensagem, não é? Ele se referia ao fato de não ter cuidado bem da sua saúde e do seu corpo, e aí ficou incapaz de levar a mensagem de Deus.
Devemos cuidar do nosso corpo, pois se tivermos enfermos ou doentes, não conseguiremos transmitir a mensagem de Deus. A Bíblia afirma que no Antigo Testamento, para ser sacerdote, o indivíduo tinha que ser perfeito fisicamente, não podendo ter qualquer deformidade, nem poderia ministrar quando estivesse doente. Levítico capítulo 21. Jesus sempre recomendava certo período de descanso para os seus discípulos após um determinado período de intenso trabalho. Marcos 6, verso 31. Paulo recomendou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4, verso 16. O pregador deve ser um homem de boa saúde. Pode até vir a ficar doente em função do trabalho que realiza, mas é indispensável que ele tenha cuidado de si mesmo o mais rápido que puder. O ministro deve cuidar tanto bem do seu corpo, quanto cuida da obra de Deus. Ele deve exercitar-se alimentando e descansando adequadamente para que possa desempenhar eficazmente seu ministério. A Bíblia ensina a respeito também da mordomia do corpo, e o primeiro a exercê-lo deve ser o ministro de Deus. A integridade física do pregador depende de pelo menos 3 agentes que são: primeiro, alimentação adequada; segundo, exercício físico; e terceiro, descanso suficiente. Vejamos cada um deles. Alimentação adequada. O corpo tem que receber alimentação adequada aos hábitos e à necessidade da vida ministerial. A qualidade e a quantidade de comida devem merecer a atenção do ministro. Certas comidas indigestas e prejudiciais à saúde devem ser evitadas. Um provérbio muito conhecido diz: devemos comer para viver e não viver para comer. O ministro não deve deixar-se vencer pela gula. Põe uma faca à tua garganta, diz o livro de Provérbios. Falamos de exercícios físicos. A falta de exercício físico tem roubado muito da energia dos pregadores, e isso pode ser visto no púlpito enquanto pregam. A obesidade é um resultado direto da falta de exercício físico. Existe uma falsa ideia de dignidade por alguns ministros quanto ao exercício físico, como desnecessário à vida do obreiro. Vamos ao descanso suficiente. Não é lugar aqui o nosso descanso. Miqueias 2:10. Alguns afirmam, interpretando esse texto bíblico como um pretexto de que o obreiro não deve descansar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio Jesus dormia como parte do descanso. Após longas horas de trabalho, Marcos 4:38, estava dormindo numa almofada na popa do barco. O dormir ajuda a manter o corpo em forma. Ajuda também o corpo a ficar forte, robusto para os trabalhos mais árduos e pesados. O sono restaura as energias do corpo, como disse J.W. Shepard. O sono é o reservatório de energias. Essas energias são distribuídas para muitos canais do corpo durante o dia. As perdas de energia dos órgãos da digestão, da circulação sanguínea e do sistema nervoso, como as atividades voluntárias de pensamentos, emoções e sentimentos, são constantemente aumentadas nas horas de trabalho. A restauração das energias é maior nas horas do sono. O pregador, portanto, deve cultivar os hábitos de descansar e ter horas regulares de sono. Como dito antes, Jesus deu exemplo disso. Quando sentia-se cansado, dormia na primeira oportunidade, na popa de um barco, em casa de amigos ou até mesmo no ar livre. A melhor maneira de cultivar o descanso deve começar pela organização
de um horário para atividades, distribuindo-se de tal maneira que os objetivos do trabalho ministerial alcancem sucesso pleno, sem prejudicar a saúde. Vamos aos exercícios desse texto de número 4. Marque-se para certo e para errado. O ministro de Cristo deve trabalhar incessantemente, mesmo sem tempo para descansar, pois poucos são os ceifeiros. Errado. Se ele trabalhar incessantemente, sem tempo de descansar, vai trabalhar pouco tempo. 2,14. A Bíblia afirma que os sacerdotes tinham que ser perfeitos fisicamente, não podiam ter deformidade, nem podiam ministrar quando estivessem doentes. Certo, a Bíblia fala disso. Levítico 21, 2,15. O ministro deve cuidar tão bem do seu corpo como cuida da casa de Deus, pois assim fazendo está dando demonstração de eficaz mordomia. Certo. Vamos ao texto 5, o cultivo intelectual do pregador. O cultivo eficaz dos aspectos físicos abordado nos textos anteriores contribui também muito para o cultivo do intelecto. Ou seja, se você cultiva bem o seu corpo, o seu intelecto vai estar bem. Em outras palavras, esse cultivo é o cuidado de buscar conhecimentos através do estudo, da pesquisa e da leitura de bons livros que darão ao pregador condições de preparar seus sermões com sucesso. Cita J.W. Shepard, que Jesus escolheu os pecadores indoutos para que fossem seus primeiros pregadores, mas não os deixou na ignorância. Desenvolveu neles um alto grau de saber. Paulo ensinou que o pregador deve saber o que quer e que não tenha de que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Aquele que prega ou ensina as verdades do Evangelho precisa conhecer, estudar, aprimorar-se no conhecimento daquilo que prega e que ensina. Deve cultivar ideal elevado quanto ao intelecto. Precisa saber tudo quanto puder a respeito da humanidade. O pregador não deve limitar-se apenas ao preparo de sermões. Antes, deve adotar um método que contribua para o seu maior desenvolvimento intelectual e espiritual. Quanto mais se aplicar ao estudo, mais o pregador ampliará as dimensões do seu ministério na palavra. Quanto mais conhecimento o pregador tiver, maior variedade e habilidade terá em seus sermões. Todavia, a parte intelectual na pregação só terá valor se for equilibrada pela parte espiritual, que é o alvo primordial da pregação. Isto é, a intelectualidade não deve ofuscar nunca a espiritualidade, mas sim deve ser usada em benefício à obra de Deus na terra e para a sua glória. Sem dúvida, a busca de conhecimentos sempre foi exortada na Bíblia. O pregador, porém, deve conciliar os dois aspectos entre espiritualidade e intelectualidade. Cabe, pois, ao pregador uma boa organização quanto ao tempo dedicado ao seu estudo. Isso também é uma boa mordomia do seu tempo. Cumpre-lhe administrar seu tempo de tal forma que na balança o peso da intelectualidade e o da espiritualidade sejam bem equilibrados. A falta de método tem prejudicado muitos obreiros. Um cronograma diário facilita os trabalhos e, uma vez adotado, devem serem obedecidos à risca. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2 Pedro 3, verso 18. Falando ainda do cultivo intelectual, o conhecimento bíblico ele é fundamental para o pregador, considerando que a mensagem a ser ministrada trata-se da explanação da palavra de Deus. Ocorre que para que a mensagem alcance seu objetivo, segundo ele nos foi dado, com certeza, exigirá do pregador um conhecimento maior de toda a circunstância que envolve o texto, juntamente com o seu contexto. Texto sem contexto torna-se pretexto para a heresia. Sempre é bom saber do que se está falando antes de abrir a boca. Assim, por exemplo, se o pregador queria falar sobre a lei do Antigo Testamento, é imprescindível que ele saiba exatamente o que quer dizer com essa expressão. De acordo com Christopher J.R. Wright, quando Jesus e o povo judeu antes e depois falava sobre a lei, os profetas e os salmos, estava se referindo às 3 grandes seções que hoje chamamos de Antigo Testamento na sua forma hebraica. Tanaka, Torá, Navirim, Ketuvim, que são a Torá, a instrução ou a lei. Navirim, os profetas, e Ketuvim seria a expressão dos escritos ou salmos. Ora, a lei se referia então ao Pentateuco, que engloba os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Lembrando ainda que a lei era usada para traduzir a palavra hebraica Torá, que se referia ao Pentateuco inteiro. E Torá se traduz melhor como instrução do que propriamente lei. Acontece que a palavra Torá não significa ou lei no sentido moderno da legislação. Torá tem o significado de instrução ou de guia para as nossas vidas. No momento de preparar sua mensagem, o pregador irá descobrir isto e muito mais. Com certeza, não será apenas na leitura bíblica, mas ele precisa estudar e, através de um estudo mais abrangente acerca do povo hebreu, dos seus costumes, da sua história, da sua cultura, da sua organização legal, social e política, para aumentar o seu conhecimento daquilo que ele está falando. Isso demonstra que é importante que o pregador aumente em seu conhecimento intelectual em todos os assuntos e áreas possíveis, que certamente irá ajudá-lo no preparo, no entendimento e na explanação da palavra. Logicamente, a ampliação do conhecimento permitirá expressar de maneira mais clara aos ouvintes, porém jamais irá substituir a graça, a unção do Espírito Santo, que dá quanto à mensagem gerada sobre oração e a meditação bíblica. Vamos aos exercícios deste texto e também a revisão geral da lição 2 e depois a revisão do teste 1. Comecemos com os exercícios do texto 5. Marque-se para certo e para errado. 2,16. Shepard afirma que Jesus escolheu os pescadores inteligentes para que fossem seus únicos pregadores. Errado. Os pregadores eram pescadores ignorantes, mas não os deixou na ignorância. 2,16, errado. 2,17, aquele que prega verdades do Evangelho não precisa conhecer, estudar e aprimorar-se no conhecimento da palavra. Errado novamente, tem que conhecer, manejar bem a palavra da verdade. 2,18, a parte intelectual da pregação somente tem valor se for equilibrada pela espiritual. Certo. Vamos agora à revisão da lição, que é relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A, 2,19, requisitos indispensáveis ao aspirante ao santo ministério da palavra de Deus. Os requisitos indispensáveis é a letra D, a experiência do novo nascimento e a chamada divina. 2,19, letra D. 2,20, princípios de suma importância que rege
tanto a pregação quanto o pregador. Aqui é a letra E. Objetividade, transmissão e experiência. Esses são os princípios. 2:20. Letra E. 2:21. Cabe-lhe ao transmitir a mensagem expressar sua própria vida e experiência. Aqui é a letra B. Pregador. Cabe-lhe transmitir sua mensagem, sua vida, sua experiência. 2:22. Melhor exemplo de um pregador que separou horas do seu tempo para descanso. Letra C, Jesus. 2:23. Uma vez adotado, facilita os trabalhos, porém deve ser obedecido à risca. Aqui o cronograma diário, letra A. Com isso, agora vamos à revisão do teste 1, que engloba a lição 1, que é homilética, e essa lição 2, o pregador, parte 1. O aluno deve prestar bastante atenção nessa revisão para que você tenha sucesso no seu teste. Se você prestar atenção, anotar as respostas, você não terá dificuldade em realizar o seu teste 1. Vamos lá, teste 1. Primeira pergunta. Qual é o principal objeto de estudo da homilética como disciplina teológica? E aqui tem amplas respostas, A, B, C, D, E, você vai escolher uma. E aqui a resposta mais correta é a preparação e apresentação de sermões. Preparação e apresentação de sermão é o objetivo do estudo da homilética. Não confunda com exegese, que é a interpretação do texto sagrado, com hermenêutica, mas sim homilética é a preparação e apresentação do sermão. Número 1, letra B. Número 2, o que é eloquência? Eloquência, também aqui a resposta mais correta é a letra B, é o dom natural da palavra expressa, de modo coerente e fluente. Então, o dom natural, tem gente que tem esse dom de forma natural, mas também pode ser desenvolvida, o dom natural da palavra expressa de modo coerente e fluente é a eloquência. Então, 1 é B, 2 é B. Fácil, não é? Vamos a 3. Como eram as homilias nas reuniões cristãs no primeiro século? A letra D é a correta aqui. Cunho, informal e familiar. Então, 1 é B, 2 é B, 3 é D. Vai anotando isso para que você não acerte no seu teste. 4. Qual dos seguintes elementos é parte da arte da expressão? Aqui a letra D também na 4. Voz, técnica de oratória e conhecimento da língua materna. 5. Qual é o segredo do sucesso de uma pregação? Letra B, equilibrar influência emocional e unção do Espírito Santo. 6. Qual é uma das regras técnicas destacadas pela homilética para o pregador tirar proveito dos conhecimentos? Aqui, a letra D, observação, consulta e discussão. Vamos à 7ª pergunta. Então, 6ª, letra D. 7ª, qual é a visão sobre o uso de conhecimentos gerais na pregação? Letra D também, a inclusão de conhecimentos gerais enriquece a pregação. Vamos à 8ª pergunta. Qual é o papel da oração na eficácia da pregação? Letra B, determina o poder e a autoridade do pregador no púlpito. Então, a oração vai determinar o poder e a autoridade do pregador no púlpito. 8, letra B. 9. Qual é a experiência vital inicial necessária para aqueles que se candidatam ao ministério da palavra? A letra A experiência do novo nascimento. Não se pode admitir um pregador pregar salvação, sendo que ele não é salvo. A experiência do novo nascimento. 9.
10. Quais são os dois tipos de chamada? Aqui é a letra D na 10, chamada geral e chamada individual. 11. Qual dos seguintes princípios é destacado como fundamental para o pregador e a pregação? 11 é a letra C. Objetividade, transmissão e experiência. 11C. Objetividade, transmissão e experiência. 12. Qual é o papel da objetividade na pregação? E aqui é a letra C. Manter o pregador dentro da mensagem e alcançar o alvo desejado. Manter o pregador dentro da mensagem e alcançar o alvo desejado. Esse é o papel da objetividade na pregação. Então, 12, letra C. 13. Como é definida a personalidade? A personalidade, aqui a resposta correta é a letra E. É a marca individual que distingue uma pessoa. 14. Como a personalidade do pregador influencia seu ministério? Novamente, letra E. A mensagem pregada deve refletir sua vida, experiência pessoal. 15. Qual é a importância da conservação da integridade física para o pregador? Letra 15, aqui é a letra C. É indispensável, pois o pregador precisa cuidar de sua saúde como qualquer outra pessoa. 16. Como deve ser a relação entre intelectualidade e espiritualidade na pregação? 16, a resposta certa é C. A intelectualidade e a espiritualidade devem ser equilibradas na pregação. Com isso, nós terminamos mais uma lição, mas não terminamos a matéria, né? Só estamos iniciando. Semana que vem, o aluno deve estudar a lição 3 e 4, onde vamos continuar falando do pregador e também dessa arte de preparar sermões. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. As nossas aulas estão abertas no canal do YouTube para quem quiser estudar e aprender. Se você quer adquirir um certificado de conclusão, você precisa se matricular. Ao se matricular, nós daremos acesso à plataforma digital. O canal do YouTube está aberto, mas daremos acesso à plataforma digital, daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você faça o seu teste e obtenha a sua avaliação. Entre em contato conosco, caso deseje se tornar um aluno do curso que nós oferecemos via YouTube, com a plataforma digital e também, não só via YouTube, plataforma digital, o acesso ao WhatsApp do aluno. Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de Jesus seja contigo. Amém e amém.